Olá a todos, sejam muito bem-vindos à primeira fase OAB, bem-vindos ao intensivo da Damásio, é quase um extensivo, porque a gente vai ficar juntos aqui um tempão, né? Dá tempo de estudar tudo até a prova. Quem está começando agora, eu ouvi gente na internet falando o seguinte: professor, eu vou fazer só o reta final. Para que se tem tempo? Né? Se tem tempo, começa a estudar e vai embora até a prova. Então, tem gente que começou esse curso intensivo em dezembro, né? E tem gente que está começando hoje. O curso é o mesmo. Então, mas como assim? Vou pegar as matérias pela metade? Não, não vai pegar nada pela metade, porque as disciplinas são isoladas em blocos. Então agora a gente começa hoje o módulo 2 desse curso, mas eu vou entrando no módulo 2, mas não tem problema nenhum, porque as disciplinas são totalmente isoladas. Então quem está entrando hoje começa no módulo 2, que depois tem o módulo 1. As disciplinas, as aulas complementares avançadas já estão gravadas desde dezembro. A gente começou a gravar esse curso em dezembro. Então, eu gosto muito de falar isso porque é um diferencial do Damásio que eu julgo muito importante na sua preparação. As aulas estão gravadas agora, para este curso, tá bom? A gente não reaproveita a aula mesmo porque teve muita mudança, teve reforma trabalhista, né? teve um monte de lei que andou saindo aí esses dias. Então, quer dizer, a gente não reaproveita a aula. Então, todas as aulas avançadas que estão lá como aulas complementares começaram a ser gravadas em dezembro. Tá legal? Então, Darley, eu posso assistir às aulas complementares? Pode, porque elas são absolutamente isoladas. São aulas temáticas que você não precisa de pressuposto para assistir. Tá legal? Então, vai lá na área do aluno, em aulas complementares, tem uma série de aulas para vocês assistirem. Bom, eu nem me apresentei, olha a falta de educação, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Darlan Barroso. Eu, além de professor de processo, dirijo aqui os cursos preparatórios, então eu queria muito que vocês anotassem o meu e-mail. Está aí, né? Quem está começando o curso hoje, está aí o meu e-mail, darlan.barroso@damasio.edu.br. Tudo que vocês precisarem em relação à preparação de vocês, pode mandar nesse e-mail. Não vai mandar negócio de boleto. Ai, professor, eu quero reimprimir o boleto. Não é comigo, tá bom? Não cuido disso ainda, né? Mas tudo que for pedagógico, tudo que vocês precisarem de orientações de estudo ou questões pedagógicas, podem mandar para mim, tá bom? Nós vamos ficar junto até... Quando que nós vamos ficar junto? Março nada. Abril nada. Vocês estão loucos? Nós vamos ficar juntos. Vocês vão fazer segunda fase. Eu gosto disso. Vocês vão fazer segunda fase. Então nós vamos ficar juntos até o final de maio. Não é isso? 27 de maio? Porque ninguém vai parar em abril. O plano de voo de vocês é o dia 27. É isso, né? 27 de maio. Então nós vamos ficar juntos até maio. Tudo bem? E se precisar, nós vamos ficar juntos depois também, até vocês botarem a mão na carteira. O importante é saber o seguinte: nós temos um plano de aprovação para vocês, tá bom? Então, o nosso plano contempla primeira e segundas fases. Amanhã sai o edital. Quem está assistindo essa aula hoje, dia 22 de janeiro, está sendo gravada essa aula, amanhã sai o edital. E tem algumas coisas que me preocupam muito em relação ao edital, que é a escolha da área de segunda fase. Tem muita gente que não sabe escolher, ou vai escolher que nem um maluco, porque eu ouvi dizer que tal área é mais fácil. Vamos limpar a cabeça. Amanhã, me troca esse som do celular. Põe um som mais gostoso. Amanhã sai o edital. E você tem que escolher a área de segunda fase. Vamos combinar uma coisa? Saiu o edital, ninguém vai sair que nem um louco se inscrevendo? Não precisa querer dar 260 cruzeiro para a OAB assim correndo? Tem uns dias. Não, mas calma. Tem uns dias para se inscrever? Então, amanhã saiu o edital. Eu vou ler o edital com muita calma. Tá? Sabe que vão aumentar a taxa? Não duvido. Do jeito que são mercenários aquela gente... Né? Não duvido que aumente para 280 cruzeiros. Né? Bom, tomara que não. Mas, amanhã, então, sai o edital. Eu vou ler o edital com calma, vou ver tudo direitinho e vou fazer um vídeo de orientações do edital e de escolha de área de segunda fase. Então, eu queria que ninguém escolhesse a área de segunda fase sem antes
assistir as instruções. Não, mas por que você não grava hoje? Eu não gravo hoje porque eu quero ler o edital primeiro, para ver se mudou alguma coisa, se vai ter alguma matéria nova, não estou falando disciplina, estou falando conteúdo programático, porque na segunda fase pode ter um conteúdo programático alterado de uma área ou de outra. Então, eu queria muito que vocês esperassem para fazer a inscrição. Assiste o vídeo, aí faz a inscrição para a segunda fase, tá bom? Amanhã sai o edital, se Deus quiser, não vão mexer no preço, né? Porque já é caro. Bom, processo civil, vamos lá? Segunda fase, para terminar um assunto que vocês vão ter que já esquentar a cabeça. Ontem foi a prova de segunda fase e foi tudo uma beleza, tá? Não teve rasteira em nenhuma área, foi fácil? Não foi fácil, mas foi tudo dentro do esperado. É bom, ninguém está pedindo prova fácil não, a gente quer que seja uma prova correta, que corrijam direito, com justiça, tá? A prova ontem foi tranquila. Então, isso é um fator que muita gente leva em consideração para escolher se vai fazer uma área ou não. Como é que foi a prova ontem? Em todas as áreas, um nível muito bom, provas tranquilas. Tá legal? Vamos começar o processo civil, então? Vamos lá? Não é porque eu quero ficar me metidando aqui para começar a aula, mas no dia da Damásio passado eu acertei 2 questões. Vocês não lembram? Ninguém lembra. Só lembro das coisas que a gente faz de ruim. De bom, ninguém lembra. Não, 2 eu acertei no dia da Damásio e 1 no top. Foram 3. Mas isso não significa que vocês vão só... Porque senão daqui a pouco o aluno doido vai falar assim, não, eu vou levantar agora daqui e só vou assistir o dia da Damásio. Porque se você acerta no dia da Damásio, eu só vou assistir no dia da Damásio. Não, o dia da Damásio é para a gente relembrar, para a gente criar os vínculos, né, na cabeça. A gente vai aprender durante todo o curso. A OAB é muito previsível com o processo civil. Ela gosta de alguns temas e sempre aqueles temas são repetidos. Então, eu não adivinho por nenhum poder parapsicológico, não. Eu adivinho porque é a estatística do que sempre cai, tá bom? E dessa aula 1... Da aula 1 e da aula 2, sempre costuma ter 2 questões. Tá legal? Então, essa aula 1 de hoje é mega importante. Vamos lá? Processo civil. Marca aí no seu caderno. A gente sabe que o processo ele tem por objetivo regular a resolução de lides, não é isso? Para que serve o processo? Para regular a resolução de lides. Então, ocorre um litígio, ocorre uma disputa de 2 ou mais pessoas sobre o mesmo bem jurídico, não conseguem resolver a disputa sozinho, levam aquela disputa ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário precisa resolver. As regras da briga, as regras do conflito, de como resolve, a gente chama de processo. Tá legal? O novo CPC trouxe um capítulo inteiro chamado, eu queria que vocês anotassem isso, Normas Fundamentais. Eu não vou ler o capítulo, porque eu acho que bobeira ficar lendo só artigo aqui, mas o novo CPC trouxe um capítulo inteiro chamado de Normas Fundamentais, beleza? Então vocês vão fazer depois uma leitura do artigo 1º ao artigo 11 do CPC, belezinha? Artigo 1º ao artigo 11. É uma leitura para vocês conhecerem essas normas fundamentais, tá bom? Na prova de segunda fase de ontem, caiu uma pergunta sobre isso. A banca é a mesma, tá? Provavelmente a banca que vai fazer a prova de vocês é a mesma que fez a prova de ontem. Então, pode vir a mesma coisa em forma de questão objetiva. Então, normas fundamentais, leitura do artigo 1º ao 11. Complementar. Eu coloquei no material de apoio direitinho todos os nomes que se dão aos princípios lá do processo civil. Beleza. Tem um instituto que é fundamental no processo civil e que sem ele a gente não estaria aqui. Vocês estão aqui para quê? Para passar. Para quê? Para ser juiz um dia. Não, mulher. Você não tem cara de juíza, não. Tem não. Mas se você quer, vai. Ué, fazer o quê? Tô brincando, deixa o saco. Seguinte, por que vocês estão aqui? Nem sabe. Ai, que preguiça. É tipo mulher. Aí quer casar. Pra quê? Pra aguentar o marido, né? Pra quê que você está aqui? Porque você quer ser advogado. Não é isso? E o que faz um advogado preponderantemente? Recebe honorários. Tá.
Mas antes de fazer honorários, o advogado, preponderantemente, ele exerce ação. Já ouviram falar disso? É o mínimo que se espera de alguém que quer ser advogado, é que saiba que negócio é esse, ação, não é? O advogado, ele exerce em nome do seu cliente o direito de ação. Tudo bem? Bom, o que é ação, portanto? Darlan, mas cai o conceito? Não cai, mas para a gente entender outras coisas, a gente vai precisar saber o que é. Né? Ação nada mais é do que o direito subjetivo autônomo e abstrato. Então é um direito subjetivo, autônomo, abstrato de provocar a jurisdição. O juiz age de ofício? Surgiu a lide. Quem veio aqui no primeiro horário foi Madeira? O Madeira age de ofício? Nem acordar de manhã, se abusar, o homem acorda de ofício. Peguem artigo 1º do CPC. Artigo 1º, vamos lá. Artigo 1º do Código de Processo Civil fala de como se interpreta o processo. Artigo 2º, olha o artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Vocês estão entendendo? Então, iniciar o processo é de ofício? Não. O processo ele se inicia por provocação da parte. Tudo bem? Porque o Poder Judiciário ele é inerte. A jurisdição ela é inerte. Conforme artigo 2º, a jurisdição ela é inerte e depende que alguém provoque. Quem provoca? A parte, por meio do direito de ação. Por isso chama ação. É movimentar alguém que está parado. E você provoca a jurisdição para quê? Para que você bate na porta do juiz? Tá, para resolver lide, porque as pessoas estão brigando. Ainda bem que as pessoas brigam, né? A Dana é maldade dizer isso. Vocês são ser advogados. Vocês não querem ser padre, freira. Vocês querem pastor, né? Vocês querem ser advogado. Então vocês querem mais que as pessoas se matem. Que os pais não paguem as pensões, que os papais não reconheçam as crianças, que as pessoas não cumpram os contratos e que as pessoas se divorciem. Ah, isso mesmo. Por quê? Maldade, né? Por quê? Porque se não brigar não tem lide, se não tem lide não vai bater na porta do juiz. Tá bom, essa visão sua romântica do processo. Né? Se não tem lide, você não vai bater na porta do juiz. Beleza. Mas você faz a ação para quê? Para que o juiz, no final, profira um provimento jurisdicional. Não é isso? Então, direito subjetivo, autônomo, abstrato, para provocar a jurisdição a conceder um provimento jurisdicional. Então, na verdade, quando se faz ação, quando se faz uma ação, quer obter do juiz um provimento jurisdicional. E no processo civil, a gente quer tirar do juiz sentença, basicamente, não é? Não é isso que você quer que o juiz faça? Sentencie. Tudo bem. Então, um provimento jurisdicional de conhecimento ou um provimento jurisdicional executivo ou executório. Tá legal? Então, ou você quer tirar do juiz... Claro, é agora. Ou é um provimento de conhecimento executivo. Ó, já encurtando a conversa aqui. Vocês vão advogar. Aquela criatura querida chamada cliente vai chegar no teu escritório. Tudo bem? Dá vontade até de virar os olhinhos já para cima de ódio do cliente. Né? Bom, o cliente chegou lá, começou a contar a lead, aí conta a lead, conta tudo, porque vai contar nos detalhes. No cível, você só tem para ele 2 ações. É tipo ir no médico, conta a doença e o médico dá o remédio?
Para nós, advogados, está mais fácil, porque a gente só tem duas ações. Ou a ação é de conhecimento, ou a ação é executiva. Ação de execução. Não tem outra. Antigamente ainda tinha ação cautelar, mas o código agora, o código novo, acabou com a cautelar. Então o cliente chegou lá, contou a lead dele, diante da lead dele só tem duas ações, conhecimento e execução. Ô Derlan, isso cai? Vai vir um caso prático. Vai vir um casinho prático, vai contar uma lead e vai falar para você, que ação que faz? Fácil. Conhecimento, a finalidade é obter do juiz sentença de mérito. A finalidade de uma ação de conhecimento é tirar do juiz uma sentença de mérito, uma sentença lá do artigo 487. Tudo bem? O que é mérito? Juiz, diante de uma lide, diga quem está certo. Autor ou réu. Tudo bem? Isso é ação de conhecimento. Não. Pula essa parte. A pessoa ela é detentora de título. Se ela tem título, eu quero só a satisfação do título. Aí, execução. Se eu tenho título, vou para a execução. Título executivo extrajudicial. Se eu sou detentor de um título executivo extrajudicial, vou para a execução. Se eu não sou detentor de título, vou para a ação de... Caiu na prova passada? Claro que caiu na prova passada. Vocês não lembram que falaram o seguinte, que uma pessoa tinha em mãos uma sentença arbitral? E a pergunta era o que fazia? Lembra? Então caiu na prova passada essa matéria. Tudo bem? Então olha lá, se eu não tenho título, ação de conhecimento, se eu tenho título, vou para ação de execução. Tudo bem até aqui? Bom, vamos voltar no conceito? Eu disse que a ação é um direito subjetivo. Por que subjetivo? Porque é da pessoa. Porque é do sujeito. Alguém é obrigado a entrar com a ação? Eu posso obrigar a falar, vai sim entrar, amarra. A criança quer sim pensão. Não pode. O direito é da parte. Ela exerce se quiser. Por isso é um direito subjetivo. Tá bom? Por que o direito é autônomo? O direito de ação, eu estou dizendo que ele é autônomo. Sabe por que ele é autônomo? Porque ele independe do direito civil. Vocês não têm na grade direito civil e direito processual? Às vezes é tão difícil contar para a mãe da gente o que é processo civil, o que é direito civil, não é? Minha mãe até hoje não consegue entender do que eu dou aula, porque ela acha que eu dou aula de direito civil. Eu falo, não, eu dou aula de processo. Mas é tudo a mesma coisa. É a mesma coisa? Processo e civil são a mesma coisa? Não. O direito civil dispõe sobre o direito material, sobre os direitos. E o processo dispõe como exercer os direitos em juízo. É totalmente diferente. O direito civil e o processo são a mesma coisa? Não, tem uma autonomia. Então, o direito de ação, ele independe do direito civil. Tudo bem? São coisas distintas. E por que abstrato, além de autônomo? Eu posso entrar com a ação sem ter direito? Ou eu só posso entrar com a ação tendo direito? Pense. Para entrar com a ação, eu tenho que ter direito? Não. Eu posso entrar com a ação sem ter direito? Sim, vou perder. Opa! Então você está entendendo que o direito de ação não depende de eu ter ou não direito material? Vou dar um exemplo. Mãe da criança, uma mulher e um homem. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Uma mulher e um homem tiveram lá um negócio. Aí nasceu a criança. Mas a mulher não sabia muito bem quem era o pai. Não sabia. Entrou contra um fulano lá que ela achava que era. Aí entrou com a ação, na verdade a criança representada pela mãe, tecnicamente mais correto, criança representada pela mãe, entrou com uma ação de investigação de paternidade, pedindo que o juiz reconhecesse. Foi feito o DNA e o DNA deu negativo. Ação correndo, hein? Petição inicial, chamou para audiência, resposta do réu, fez DNA, DNA negativo. O juiz vem na sentença e diz o quê? Por todo exposto, julgo improcedente. Deu sentença de mérito? Eu movimentei o judiciário? Eu obtive o que eu queria? Sentença? Sim, perdi no pedido, mas sentença eu obtive. Tive direito de ação? Sim ou não? Tive direito de ação. O que eu não tive foi o meu pedido. Vocês estão entendendo quando eu digo que o direito de ação é abstrato? Ele não é concreto.
eu não tenho que ter o direito. Eu posso entrar com ação mesmo sem ter o direito. Eu posso entrar com ação para perder. Porque o que se perde é o pedido. Então, o direito de ação é de movimentar o juiz que está inerte e fazer ele dar uma sentença. Se eu conseguir isso ganhando ou perdendo, eu tenho direito de ação. Beleza? Então, por isso que a gente diz que, na prática, o juiz não julga a ação. O juiz julga o pedido. É comum você ouvir falar, julgo improcedente a ação. Isso é um erro terminológico gravíssimo. Ele não julga improcedente a ação, ele julga improcedente o pedido feito dentro de uma ação. Mas a gente já nem discute mais isso, porque isso virou tão comum, esse erro, que as pessoas dizem normalmente. Beleza o conceito de ação? Tranquilo até aqui? Tá. Só que esse direito de ação, ele é um direito condicionado. O direito de ação, ele é condicionado. Para eu entrar com ação, eu tenho que ter algumas condições da ação. Certo? Então, a segunda coisa que nós vamos falar hoje, né, é sobre isso. Condições da ação. Vamos lá? Nós tínhamos no CPC velho, e vocês vão ouvir muito eu falar de algumas coisas do CPC velho. Por quê? Adélia, mas se o código mudou, por que você vai precisar, durante o curso, falar de coisas do CPC velho? Porque muitos de vocês estudaram, quer dizer, todos estudaram com o CPC velho, não foi? Então tem coisa que ainda está na nossa cabeça, e a gente às vezes acha que existe. Então, e não existe. E sabe o que a FGV do Mal tem feito? Ela coloca sempre uma alternativa de coisa que não existe mais. Então, por exemplo, agravo retido não existe mais, embargos infringentes não existe mais. Então, eles são doidos para colocar lá uma frase com alguma coisa que não existe. Claro, você estudou com o código velho, aquilo está na tua cabeça, se existe ou não, você não sabe. Então, eu vou ter que dizer, ó, isso não existe mais. Limpa, tá bom? Limpa isso que não existe. Sumário. Sumário não existe mais, então eu vou ter que falar, tá bom? Graças a Deus, que agora facilitou. Vamos ver aqui. Vou fazer uma pergunta. Quem vai fazer civil na segunda fase? Por que só isso? É porque é tudo um bando de bosta, cagão? Você está na dúvida? Caramba, você vai fazer civil e pronto. Muito bem, eu espero convencê-los até amanhã. Não estou sentindo firmeza. Vamos lá, ó. O seguinte. Você, na hora da prova, tem muita gente que fala, eu não quero mexer com civil mais, porque mudou o código. Pelo contrário, ficou muito mais fácil. Né? O que antes era mais complexo, o que antes tinha mais coisa, agora está mais limpo. Então, por exemplo, defesas do réu. Antes tinha um monte, agora só tem uma. Rito, tinha um monte de rito, agora só tem, não tem mais sumário ordinário, tem um. Então foi ficando mais simples. Eu gosto mais do CPC de hoje do que do velho. Dava mais trabalho antes. Tá? Então é mais fácil hoje. Mas enfim. Bom, salvo quem vai fazer penal e trabalho, que eu nem vou pedir para levantar a mão, porque eu tenho medo dessa gente. Salvo quem vai fazer penal e trabalho, todos os outros vão usar processo civil. Não é? Tributário, administrativo, empresarial, civil e outro constitucional. Todos vão usar processo civil, claro. Tá bom? Quem vai fazer trabalho vai usar processo trabalho, quem vai fazer penal vai usar processo penal. Beleza? Ó, escolheu a área de segunda fase, o caderninho de primeira fase de vocês tem que ser bem feitinho da área que vocês escolheram, tá bom? Então, escolheu penal. Você vai fazer um caderno de penal e processo penal bem mais caprichado do que as outras. Porque depois tudo da primeira fase, você carrega para a segunda, no direito e no processo. Beleza? Claro, né? Você não vai depois ter que estudar tudo que você já estudou, você só pega o caderno e dá uma relembrada. Pessoal, condições da ação. Nós estudávamos antes o tal do LIP. A gente estudava o tal do LIP. Legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. O novo CPC matou a possibilidade jurídica do pedido. Possibilidade jurídica do pedido não é mais uma condição da ação, segundo o novo CPC.
Darlan, mas eu posso fazer um pedido impossível? Pode, mas isso é pedido. O juiz vai julgar na hora da sentença, isso é mérito. Darlan, dá um exemplo de pedido impossível. Cuidado, as pessoas confundem pedido impossível como se fosse pedido improcedente. Pedido impossível não é um improcedente. Pedido impossível é aquele que o juiz não tem como dar. Não tem como dar, mesmo que a pessoa esteja certa. Por exemplo, faço um contrato, como é que você chama? Ana. Faço um contrato com você, Ana, que você vendeu um rim. Tudo bem? Assina, paga o dinheiro. Na hora de entregar o rim, o que você diz? Não vou dar. Não vou entregar o rim. Aí você vai na justiça e vai falar para o juiz, quero o rim. Aí o juiz vai falar, julgo procedente. Oficial de justiça, vai lá e penhore o rim. Vai rolar? O pedido é impossível. Mesmo que ela esteja certa, o juiz nunca vai poder dar. Ah, Darlan, mas venda de órgão é ilícito. Tá bom, mas é impossível. Mesmo que fosse ilícito, impossível. Certo? Então, isso é mérito. Então, isso deixou de ser uma condição da ação. O juiz, na sentença, vai dizer improcedente, porque o pedido é impossível, não é mais condição da ação. Temos duas. Legitimidade e interesse. O que é legitimidade? Vamos anotar? Legitimidade é o vínculo com o direito material. Legitimidade é o vínculo com o direito material. Então, como assim? Pensa que para estar em juízo, a pessoa precisa ser legítima, certo? O que é legítimo? É poder estar lá. Quer dizer que quem é ilegítimo não deveria estar ali. Tudo bem? O ilegítimo não poderia estar ali. Vamos pegar o artigo 19? Olha o que diz o 19. Antes do 19, vamos no 18. Os dois tratam disso. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Não dá vontade de escrever em cima? Ah, vá. O que o código diz? Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. Claro. Quem vai na justiça? O dono do direito, ou quem pelo menos se acha dono do direito. Se o direito é meu, eu vou na justiça. Tudo bem? Então aqui surgem duas modalidades de legitimidade. A legitimidade ordinária, que é do artigo 18, a regra. Em nome próprio se pleiteia direito próprio, certo? Legitimidade ordinária. Em nome próprio, direito próprio. Mas, Darlan, tudo tem exceção. Tem uma vírgula. Uma mardita de uma vírgula que diz assim, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Olha o que a lei diz. Nome próprio, direito próprio. Excepcionalmente, alguém em nome próprio pleiteia direito de outrem. Vamos marcar. Isso é o que a gente chama, isso é uma legitimação extraordinária. É o que a gente chama de substituição processual. Substituição processual. Alguém em nome próprio defende direito alheio. E não é que isso caiu ontem na segunda fase de constitucional? Foi a prova de segunda fase de constitucional, uma legitimação extraordinária. Darlan, pode cair na primeira também? Claro, como pergunta objetiva, é o que muda. Caiu ontem na segunda fase de constitucional como uma peça. Qual foi a peça? Dizia o seguinte, olha que legal, que um sindicato chamou uma assembleia, lá da sua turma, da sua categoria, e decidiram fazer uma manifestação. A categoria decidiu fazer uma manifestação. Avisaram o chefe da polícia. E aí o chefe da polícia disse, está proibido de fazer manifestação em tal lugar. Aí dizia, como advogado do sindicato, promova uma medida para que a sua categoria possa ir lá fazer a manifestação. Gente, o direito era de quem? De ir lá fazer o barraco. Quem que ia fazer a manifestação? A categoria. Quem que ia entrar com a ação? O sindicato. O sindicato, em nome próprio,
vai defender direito de manifestação dos outros, alheio, da coletividade dele, da coletividade que ele representa. Então cabia aí um mandado de segurança coletivo, é o exemplo. Vamos anotar o exemplo? Caiu ontem, olha que delícia. E Darlan, quem fez constitucional? Estavam gritando de felicidade, saíram da prova gritando. Se não fosse aquela chuva de ontem, bem na hora da prova, do final, eu daria para ter filmado eles gritando lá de felicidade. Mas não deu nem para sair do carro. Ó, anote aí, exemplo de legitimação extraordinária. Mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança coletivo. Pode anotar aí, artigo 21, para dar uma lidinha. Artigo 21 da Lei 12.016 de 09. Lei 12.016 de 09. Tá bom? Então, certinho, 12.000... É essa lei aí, do mandado de segurança. Ó, presta atenção. Ordinária. Para vocês ficarem meio com isso na cabeça. Ordinária, a pessoa em nome próprio defende direito próprio. Extraordinária, exceção, em nome próprio, defende o direito alheio. Ah, mas então é uma festa. Eu tô achando que fulano é um lerdo. Tô achando que fulano é um lerdo e não entra com ação para os direitos dele. Eu vou entrar com ação em nome próprio para defender o direito dos outros. É assim? Não. O que o artigo 18 diz? Quando houver autorização legal. Então, presta atenção. Legitimidade extraordinária, a lei tem que dizer, pode fazer. A lei tem que autorizar. Se a lei não autorizar, não cabe. É exceção, não é, gente? Tá legal? Belezinha? Traumatizados com isso? Fácil demais, não é? Ou não? Hein, Ana? Demais. Bom, vamos continuar. Interesse. O interesse se traduz na necessidade versus adequação. Necessidade versus adequação. O que é necessidade? Eu necessito da intervenção do Estado. Eu não consigo resolver o conflito sozinho. Porque se for para resolver sozinho, eu vou lá e vou dar uns tapas na cara dele. Se for assim, eu resolvo. Não pode ser assim. Então eu preciso que o juiz dê uma sentença. Se eu necessito de uma sentença, eu tenho interesse, é a necessidade. Vou dar um exemplo. As partes já se compuseram. As partes já fizeram acordo, brigaram, se estapearam por causa de um contrato. Aí tá bom, vamos ficar amigos. Aí sentaram, puseram no papel e se compuseram num acordo. Elas têm interesse na justiça? Para discutir a lide? Se quiser homologar, tudo bem. Se quiser cumprir o acordo, tudo bem. Mas para julgar a lide, tem interesse? Se a lide já está julgada por vocês mesmos, se vocês fizeram acordo, que interesse você tem em vir aqui no judiciário? Vocês estão entendendo? Para homologar, sim. Ah, juiz, quero que homologue. Ou ele ficou de pagar o acordo e não pagou, quero cobrar. Tudo bem. Mas para discutir a lide, não, você já perdeu o interesse. Beleza? E adequação? Adequação significa dizer que o tipo de ação é própria para resolver a lide. Você não tem interesse se você usa uma ação errada. Certo? Você só tem interesse se você utiliza a ação correta. É inadequado. É tomar aspirina para resolver a febre amarela. Que não me fale dessa doença. Não é? Ah, vai tomar aspirina, vai resolver? Não vai, é inadequado. Então você não tem interesse em tomar aspirina. Certo? Necessidade e adequação. Belezinha até aqui? Faltou condição da ação. Nós temos o que a gente chama de carência de ação. Opa, ninguém perguntou isso. Precisa ter as duas condições da ação ou basta uma? As duas, né? As duas. Legitimidade e interesse. Faltou uma, Darlan. E a pessoa é tão doida, a pessoa é tão sem noção, que a pessoa foi no advogado e o advogado viu que não era ela a dona do direito. O advogado viu. Vou dar um exemplo. Revogação de doação. O Código Civil diz que, como regra, a revogação de doação por ingratidão tem que ser feita pelo próprio doador. Só o doador pode fazer a revogação da doação. Vamos imaginar que o doador morreu. Aí o filho do doador fala, eu vou fazer. Ele é legítimo? Não é. O Código diz que ele não podia estar ali. Quem podia estar ali? Só o doador, para revogar por ingratidão. Salvo se a ofensa foi contra ele. Tá bom? Ah, não, fez contra o filho. Tudo bem. Mas não. Gente, ele entrou com a ação
e mandou petição inicial para o fórum. O que vai acontecer? O juiz vai julgar essa ação? Se houver a carência de ação, qual a consequência? O juiz vai extinguir o processo. Aqui é lógico, ninguém precisa ser um mega inteligente em processo civil para matar isso. Se eu fiz uma petição inicial sem ter interesse e legitimidade, e a petição inicial foi para o fórum, o que o juiz vai fazer com essa ação? Vai extinguir, com ou sem mérito? Claro que sem mérito. Extinção sem mérito. Lá no 485. 6. Deixa eu confirmar se é o 6, porque toda hora eu falo um inciso trocado. 485 é o sem mérito. Inciso 6. É isso mesmo, inciso 6. Tudo bem até aqui, gente? Belezinha? Vamos continuar. Além das condições da ação, então a gente sabe que o direito de ação, o direito de provocar o juiz que está paradinho lá, inerte, esperando que venha a petição inicial. Eu não tinha falado disso, mas acho que todo mundo percebeu. Como que o direito de ação se concretiza? Manda um WhatsApp para o juiz e agora o povo manda áudio, né? Quero morrer com esse negócio de áudio. Não é? Para que mandar áudio? Às vezes é para dizer sim. Pra porra. Por que não escreveu um ok ou mandou aquele joinha dos infernos também? Né? Não. Ok. Grava um áudio. E o Leone, por exemplo. Vocês sabem o professor Leone? O Leone manda uns áudios de 2 minutos. E ele demora pelo menos uns 10 segundos para começar a falar. Mas já vai me dando um nervoso, com vontade de bloquear. Né? Bom, como que você exerce o direito de ação? O WhatsApp você já sabe que não é. Daniel, mas um dia vai poder ser. Até pode, mas hoje não é. O direito de ação se exerce por petição inicial. Lá no 319. Tudo bem? Tudo que for ação é petição inicial. Tudo que for ação. Só começa com petição inicial. Beleza? Falou, tal coisa tem natureza de ação. Começa com petição inicial lá no 319. Tá bom? Muito bem. Pessoal, uma ação... faz petição inicial. Beleza. Uma ação, quando ela é feita, ela possui elementos da ação. Elementos da ação, o que você está falando já é requisito da petição inicial? Não. O requisito da petição inicial está lá no 319. Não é especificamente disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo do que se encontra dentro de uma ação. E vocês vão perceber que os elementos da ação são fundamentais, até se eu quiser comparar 2 ou mais ações. O que tem uma ação? As coisas piorando. O que tem uma ação? Bom, primeiro, tem gente brigando. Tem gente brigando. E gente brigando a gente chama de partes. Uma ação tem pelo menos um polo ativo e um polo passivo. Autor e réu. Tudo bem? Tem partes. 2 fenômenos relacionados. As partes, que eu vou falar no próximo bloco, o primeiro deles, que é o habeas de paixão. É um dos assuntos que mais caem. Tá? O OAB ama o fenômeno do litisconsórcio e da intervenção de terceiros. São 2 fenômenos relacionados com as partes que a OAB ama litisconsórcio e intervenção de terceiros. Prova passada caiu intervenção de terceiros, aquela história do seguro, do plano seguro, e era para fazer denunciação da lide. Certo? Que foi aquela que eu falei no dia da Másio. Vai cair esse negócio de seguro, acidente de trânsito, denunciação da lide. Parece que eu estava com pacto aquele dia. E acertei. Darlan, o mínimo que você deve fazer na próxima é acertar de novo. Olha, Deus ajude. Tá? Bom, OAB ama não caiu litisconsórcio na prova passada, caiu intervenção. Então, se eu tiver que apostar, eu vou dizer que nessa vai cair uma pergunta sobre litisconsórcio. Tá? Que eles amam. Vocês estão achando que vocês estão num culto? Não é. Vamos lá. Além de partes, o que mais nós temos? Nós temos o que a gente chama de causa
de pedir. Causa de pedir. O povo surta na fase de OAB, né? Olha lá, fica tudo assim, doida. Vocês bebem alguma coisa antes de vir para a aula? Então isso é o normal mesmo. Tá bom. Muito bem. Mas deveria. Rivotril às vezes ajuda. Vamos lá. Partes, causa de pedir. Causa de pedir é um motivo pelo qual você vai na justiça. E tem sempre um motivo de fato e um motivo de direito. Então você vai ver lá fato e direito. Tudo bem? Causa de pedir remota e causa de pedir próxima. Qual a causa de pedir remota? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa estava dirigindo e atropelou uma outra. Não morreu, mas sofreu um dano grave, né? E a vítima quer entrar com uma ação para pedir indenização. Coisinha corriqueira da vida civil, coisinha corriqueira do exame de ordem. Tá? Indenização por acidente de trânsito. Qual é o fato? Qual é o fato? O fato é o que acontece na vida das pessoas. Qual é o fato? O atropelamento. Ela quebrou a perna e está com problema na coluna, está paraplégica. Sofreu dano. O dano é fato ou direito? É fato? Não aconteceu no corpo da pessoa? Ou ocorreu no código? Quem ficou tetraplégico? O código? Não, a pessoa. Tudo que acontece na vida das pessoas é fato. Certo? Então, ocorreu um acidente e desse acidente teve um dano físico. Isso é fato. Qual o direito? O Código Civil diz que aquele que causa dano a outro tem o dever de indenizar. Então nós temos um fato e um direito. Tudo bem? O que é mais remoto no tempo? O fato, né? O que acontece primeiro? O fato. Então o fato sempre é a causa de pedir remota. Porque no tempo foi o que aconteceu primeiro. De hoje para trás, o que está mais longe? O fato. Do fato decorre um direito. E o direito é a causa de pedir próxima. Tudo bem? Causa de pedir remota e causa de pedir próxima. Fato, remota, direito, próxima. E dessa causa de pedir advém um pedido. O pedido nada mais é do que a tutela jurisdicional pretendida pela parte. Quem faz pedido é o autor. O autor, na sua petição inicial, conta um fato, conta um direito e traz um pedido. Daniel, mas a gente já está estudando a petição inicial? Ainda não. A gente está falando de uma ação e o que se encontra dentro de uma ação. Isso não é requisito, hein, gente? Isso não é condição da ação. Não vamos confundir condição da ação com elementos. Condição é para eu poder exercer. E elementos quer dizer, quando eu vou fazer, eu sei que aquilo está ali dentro. Daniel, mas por que os elementos são importantes? Por que a gente precisa saber os elementos da ação? Volta a imagem aqui para mim, Priscila. Vamos imaginar que nós tenhamos que comparar duas ações. Vamos imaginar que a gente tenha 2, 3 ações correndo e eu preciso compará-las para saber se elas são idênticas ou não. Porque aí podem surgir os fenômenos chamados de litispendência, coisa julgada e conexão. Podem surgir esses 3 fenômenos. E para a gente analisar esses 3 fenômenos, a gente precisa saber quais são os elementos da ação. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu vou dar um exemplo, porque a prova de processo civil ela tem 7 questões práticas. Já foi a época que tinha uma questão conceitual, uma questão direta, não. Só vem questão prática, e questão prática cansa mais. Né? Vamos imaginar que a Ana, enlouquecida, veio para o curso e atropelou a colega Raquel. E na mesma tacada atropelou também Cibele, Isabelle. Eu estou meio surdo. Bom, então a Ana, então vamos começar com a Raquel. Raquel promove uma ação contra a Ana, tudo bem? E a Raquel escolhe o domicílio dela. E Raquel mora em Osasco e ela promove a ação em Osasco. Um beijo para a unidade de Osasco, os alunos estão assistindo. Tá bom? A
Isabela. Isabelle. A Isabelle também foi vítima, não foi? E a Isabelle também faz uma ação contra a Ana. 2 ações correndo separado. Só que a Isabelle estava de férias em São Paulo. Na verdade, a Isabelle mora no Rio de Janeiro. E ela fez a ação lá na comarca dela. Fez uma ação no Rio. Nós temos 2 ações correndo em comarcas distintas. São 2 ações separadas. Elas até podiam ter feito juntas essa ação? Sim, daqui a pouco nós vamos falar disso. Elas podiam ter se reunido e feito uma petição inicial só. Mas elas não quiseram. E elas fizeram 2 petições iniciais, cada uma na tua cidade. E o artigo 53, quando fala da competência, autoriza. O artigo 53 diz que no acidente de trânsito, o autor escolhe fazer no local do domicílio dele ou local do acidente. Cada uma fez ação no seu domicílio, tudo bem? Temos 2 ações. Vamos compará-las? Ô Isabelle, o que você quer na sua ação? Qual o seu pedido, Isabelle? Tá, mas quanto? Não me vem com pobreza não, mulher. R$1 milhão. Aqui, não vou mexer com dinheiro pobre. E Raquel, você quer quanto? Claro. A invejosa vai querer 2 milhões. A gananciosa vai querer 2 milhões. Muito bem. Qual é a causa de pedir? Olha os elementos da ação. Eu não dei esse exemplo à toa. Eu dei esse exemplo, igualzinho vai cair na prova, contando um caso prático e mandando você analisar um caso prático. Primeiro, quem são as partes? Numa ação, na ação 1, Raquel e Ana. Na ação 2, Isabelle e Ana. Causa de pedir? Não. A causa de pedir não é o dinheiro. Qual é a causa de pedir? O acidente e os danos. A causa de pedir o acidente e o dano. O pedido, o dinheiro. Tudo bem? De uma, 1 milhão e de outro, 2 milhões. Analisamos as 2 causas. Na prática, preste atenção. Essas ações são idênticas ou não? Agora lascou-se. Dê um silêncio erga omnes. Essas ações são idênticas? Por quê? Se são 2 ações idênticas e cada uma está correndo num lugar, essas ações uma delas vai ter que ser extinta. Porque se eu tenho 2 ações idênticas correndo, eu tenho litispendência. Ou se eu tenho 2 ações idênticas e uma já acabou, eu tenho coisa julgada. A minha pergunta é, na prática, tem litispendência? Tem coisa julgada? Vamos lá para a lei? Vamos no 337. Vamos no 337, no parágrafo 3º. Vamos começar no parágrafo 1º. O 1º diz o que é litispendência. Primeiro, 337, pegaram? Eu não vou colocar na câmera de mesa agora, porque eu botei um monte de coisa ali. Tá? Parágrafo 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz uma ação idêntica em curso. Uma ação idêntica, ajuizada. 2. Parágrafo 2º. Olha lá. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O que diz o parágrafo? Eu queria que vocês anotassem isso no caderno agora. Parágrafo 2º do 337. Parágrafo 2º do 337 é o que a gente chama de teoria da tríplice identidade. Teoria da tríplice identidade. Teoria da tríplice identidade. O que significa isso? Uma ação é igual a outra quando forem idênticos os 3 elementos da ação. Os 3 elementos. Vocês estão entendendo para que servem os elementos da ação? Não é só para fazer a petição inicial, não, e botar as coisas lá, com o nome da parte, contar o salário. Não. Os elementos da ação servem também para a gente comparar ações. Por quê? Pela teoria da tríplice identidade. Uma ação é idêntica a outra quando coincidirem os 3 elementos da ação. Quando coincidirem os 3 elementos da ação. Quais são os 3?
partes, causa de pedir e pedido. Vamos voltar na brincadeira prática, porque na prova é assim que cai prático. Olha lá, ação 1 e ação 2. Volta para a lousa, Priscila. Ação 1 e ação 2. Tem teoria da tríplice identidade aqui? Sim ou não? Não. O que é diferente aqui? As partes são diferentes? São. O pedido é diferente? Sim. Não é igual. E não é só porque... E se fosse um dela e um seu? É o mesmo? Não é? Seria igual se fosse 1000 para uma pessoa só? Não é? É 1000 para uma, 1000 para outra, é outro pedido. Não é o mesmo pedido. Ah, mas se fosse 1000? Não dá, não é idêntico. Tudo bem? Então, o que nós temos? Nós não temos tríplice identidade. A gente só tem identidade de um elemento. Que elemento que é idêntico? A causa de pedir é a mesma, o acidente. A causa de pedir é a mesma, das duas ações. Opa! Então, nós vimos que para esses dois, para que ocorra a litispendência conjugada, a gente tem que ter tríplice identidade. Para ter litispendência, para ter coisa julgada, tem que ter tríplice identidade. E a gente não tem aqui. A gente não tem. Ô, Darlan, mas vamos falar sério. Na prática, imagina o juiz vai ter que julgar um caso que o acidente ocorreu em São Paulo, uma das pessoas mora em Osasco e uma mora no Rio. Não é melhor juntar esses processos? Se tivesse litispendência conjugada, ia ter que extinguir. Mas não tem. Não é melhor juntar, porque faz uma perícia só, evita decisões conflitantes. O que vocês acham? É melhor juntar sim. Vamos pegar o artigo 55? Vocês viram como é difícil estudar isso em casa sozinho? Porque os artigos estão tudo esparramados? Tudo esparramados os artigos. Pega o 55, eu já vou cortar a mídia, Priscila. 55. Olha lá. Reputam-se conexas. Artigo 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Opa! Na conexão tem que ter tríplice identidade? Basta identidade de um. Ou de pedido ou de causa de pedir. Então, o que nós temos aqui no caso? Identidade de pedido ou causa de pedir. Opa! No caso Ana, Raquel, Isabelle, o que nós temos? Tem conexão, porque a causa de pedir é a mesma. Então, olha que interessante, para que a gente também usa os elementos da ação? Para comparar duas ou mais ações. No caso 1 e 2, no caso 1 e 2 que eu fiz aqui na lousa, nós temos conexão. E, portanto, as ações vão ser reunidas. Onde? No Rio ou em Osasco? Ah, vamos no Rio que é mais legal. Né? Qual a regra? Vai reunir? Não, no juízo prevento. Vai ser no juízo prevento. Vamos anotar? Havendo conexão, aqui ó, havendo conexão, as ações serão reunidas no juízo prevento. Quem é esse daí, Darlan? Quem será o juízo prevento? Será prevento o local da primeira distribuição da ação. Será no juízo prevento. E o juízo prevento é aquele da primeira distribuição. Então, onde distribuiu ou registrou o processo primeiro? Ah, distribuiu primeiro no Rio? Então é lá que vai reunir. Um perde competência para o outro. Tudo bem até aqui? Vocês aprenderam a comparar duas ou mais ações, para saber se elas são idênticas ou não. Para saber se duas ou mais ações são idênticas, a gente usa os elementos da ação. Tudo bem? Bom, nós vamos parar 30 segundos só para cortar a mídia. Volta a imagem aqui um pouquinho para mim. Na volta, eu vou fazer sorteio. Pode ser? Ah, meu Deus, com esse desânimo? Não vou fazer bosta nenhuma. Ó, eu trouxe 2 livros. Um eu vou sortear aqui no presencial. Ai, gente, vou sortear bosta nenhuma aqui no presencial. Ó,
Um eu vou sortear no presencial e um eu vou sortear para a rede. E na rede eu vou sortear assim. Lá no meu Insta, antes de vir para a aula, eu coloquei a foto dos 2 livros. Tá bom? Lá no meu Insta, coloquei a foto dos 2 livros. Vai lá no Insta e comenta que você quer participar, tá? Tem que comentar. Segue lá no Insta, no @Darlan Barroso, e eu, à tarde, porque tem o pessoal que assiste a aula à tarde. À tarde eu vou sortear para a rede, tá bom? 30 segundos, eu já volto. Olha como vocês são gananciosos, quer tudo.